Boa tarde, estamos começando mais uma live, mais uma por aqui, com uma conversa com o autor do livro Secretum Mortis, dessa vez. Também um livro que eu já fiz a leitura, já tem resenha aqui no canal não, né? Aqui no Instagram, e vocês podem conferir depois, mas o assunto de hoje é o autor em si, então vou esperar ele entrar mais um pouquinho e já vamos começar nossa conversa, então. Aí. Oi! Boa noite. Oi! Boa noite. Tudo Certo? tudo certo. Então tá, vamos começar. Acho que o mais legal é começar contigo se apresentando, né? Então fala um pouquinho sobre ti, sobre o teu trabalho, sobre as obras publicadas. Certo. Eu sou o Rick BZR, sou daqui de São Paulo, tenho 30 anos, estou escrevendo desde os 24, 25. Eu escrevo bastante contos, entrei no mundo literário através de antologias. Acho que foi em 2019, mais ou menos, e de lá para cá não parei de escrever. Às vezes dá uma diminuída no trabalho do ano, na escrita, por causa de outros serviços, mas estou sempre tentando fazer alguma coisa nova. Ah, legal. E tu, o que tu faz além de escrever? Eu sou marceneiro. Ah, Trabalho na legal. Bem marcenaria. diferente. É. Aí trabalho na área já há quase 15 anos. Legal. O que te deu, assim, essa vontade de escrever? Eu sempre gostei de livro, de ler, e ficava nessa de será que eu consigo criar alguma coisa? Consigo escrever algum dia? Aí em 2018 eu comecei a ir atrás para ver como que eram os livros nacionais, porque até então não tinha, eu conhecia livro clássico nacional, né? Não sabia que tinha autor ainda se metendo nesse meio, vivo. E a Sim. gente fica sempre achando que os autores estão tudo ou é muito velho ou morreram já. Aí eu comecei a conhecer bastante autor atual, peguei alguns livros de terror, que foi o que me chamou a atenção, e aí eu entrei nessa área, comecei a focar em terror e suspense, me inspirando nos autores que eu estava lendo. Aí depois eu consegui criar minha identidade própria, né? Sim, com certeza. E quais foram os autores, assim, que te deram esse start para escrever livros desse gênero? Um que é o básico de todo mundo que escreve terror, que é o Bianco. Foi um dos primeiros que apareceu, aí eu peguei alguns livros dele. Só que eu queria fugir de vampiro, porque eu não estava muito na onda de ler sobre vampiro. E me apareceu o Rodrigo de Oliveira, que ele escrevia sobre zumbis. Só que Sim. já estava saturado também com Walking Dead, quero alguma coisa diferente. E achei o Rodrigo tinha um livro que não era de zumbi, eu peguei para ler. O Bianca também peguei livro Foros de Vampiro, também gostei. Depois eu li o que é do carro-chefe deles, mas o Bianco e o de Oliveira acho que é os que me jogaram nesse meio. Ah, legal. E foi assim para descrever. O Secreto Mortis, então, foi o primeiro, né? Foi meu primeiro físico publicado. Como é que foi para escrever ele? Te falar que foi bem estressante. Ele eu achava que ia ser um pouquinho mais simples por ser contos e tal. Eu peguei alguns contos que eu já tinha publicado, outros que não passaram em editais, reuni tudo no livro. Só que eu não conseguia terminar e resolvi comprar uma capa para ver se me forçava a terminar o livro. Aí eu comprei a arte da capa, falei com a moça, ela foi, arrumou tudo, deixou tudo certinho para mim, só que eu não tinha o livro pronto. Ela falou, nós precisamos terminar, precisa fechar essa capa. E eu fui escrevendo. Eu tenho a meta de pôr 20 contos dentro do livro. E foi essa briga. Aí na Bienal de 2023, eu comecei a fazer a divulgação lá no Rio, sem estar com o livro pronto. E o pessoal, o livro chega quando? Chega quando? Eu falei, não, eu tô terminando de revisar.
Ainda faltavam uns 2, 3 contos para mim terminar de escrever. Foi foi bem loucura. Mas eu consegui. Uhum. Eu peguei 2023 inteiro só para trabalhar nele. Eu terminei, acho que em novembro. Fiz a revisão, fizemos diagramação. E em dezembro ele estava indo para gráfica. Nossa, Aí então foi tudo uma loucura mesmo. foi. O, Nossa, e o como é que. Edson da, Hã? o Pode Edson falar. da editora queria me matar. Imagina! Nossa, A gente já assinei o contrato com a editora, acho que foi em agosto. Eu falei, não, até outubro, finalzinho de setembro, eu tô te entregando material. Eu fui terminar já em novembro para poder entregar para ele. Ele falou, meu, vamos torcer para conseguir entregar para ele ser impresso até o final do ano. E deu certo, deu dia 20 de dezembro, o livro estava chegando. mas que bom, né? Pelo menos o caminho todo até para publicar já estava pronto, era só terminar de Hum. escrever. Era só o mais simples. Mas sim, e como é que foi assim para escrever que foram bastante contos, né? Eu lembro que tinham vários. Não sei se chegou a ser 20. Foi. A ideia primeira era ter 25 contos. Eu não sei por que eu queria ter 25 contos, mas chegou numa hora, eu falei, não tem jeito. Tirei bastante, vai ficar esses 20 aqui, é o que vai fechar o livro. Mas são, se eu não me engano, são 4 contos longos, tem uns 7 contos bem curtinhos, de 2, 3 páginas, e os outros é conto de 10, na média de 8 a 10 páginas. É, eu lembro que tinham vários, mas eram mesmo que se for mais longos, assim, passava voando, pelo menos pra mim, né, a leitura. Me falaram isso também. É. E como é que foi escrever os contos? Alguns deles saíram bem rápido. O Uhum. primeiro, Cela de Almas mesmo, foi o primeiro que eu escrevi. Ele é o que abre o livro. Eu escrevi ele, acho que em 3, 4 horas dentro do carro. Que eu precisava escrever, que tinha que mandar para antologia na época. Foi um dos que saiu mais rápido. Fora os contos curtos que tem nele, que foi escrevendo também rápido, que era contos que a gente tinha um projeto no Instagram de publicar contos no carrossel. Uhum. Então era contos que não podia passar de 1.000 caracteres, 1.500, então era contos bem pequenos, bem resumidos, tinha que ser direto. Eles também foram fáceis de escrever. Agora, os mais longos tomou bastante tempo. E qual tu gostou mais de escrever, assim? Tem um. Eu gostei do Zona de Crepúsculo, porque ele tem inspiração na minha banda favorita, no Iron Maiden, e eu queria escrever alguma coisa sobre alguma música deles. E eles têm uma música sobre o dirigível, o R-101, que ele caiu, teve um acidente na Europa, acho que ele estava indo para a Índia, acabou caindo. Eu falei, dá para mim colocar alguma coisa para mim derrubar esse dirigível, para não ficar só um problema técnico. E nessa eu consegui colocar os Gremlin, que é uma lenda inglesa também. Eu falei, dá para misturar os dois e colocar que foram culpa deles esse acidente. E ficou legal. Tirando ele, tem o que fecha o livro, o Secreto Mortis mesmo, que ele ia, na época que eu estava escrevendo ele, eu também estava organizando uma antologia de terror sobre a morte. Eu ia Uhum. escrever o Secretum para esse livro, só que aí começou a alongar demais. Eu falei, não vai caber numa antologia que já é de outra editora, tal, e já tem um programa, um projeto feito de quantas páginas pode ter, e o meu estava se estendendo demais. Eu falei, então, vou pegar esse conto que eu estava escrevendo para essa antologia, eu ponho no meu livro, virou o nome do livro, e eu escrevo um novo para essa editora. Uhum. Sobre. Eu lembro que teve um que eu gostei bastante, assim, principalmente aquele sobre o véu. Como é que surgiu a ideia? Eu achei bem interessante, diferente. O Sob o Véu ele é inspirado em algumas lendas que tem numa cidade aqui de São Paulo, da cidade do interior de São Paulo, praticamente, que é Uhum. Paranapiacaba. É uma cidade Uhum. bem fim de mundo, é difícil
quando ia pra lá, pra você chegar na cidade, você enfrenta uma névoa lascada, que é muito, muito tenso. E lá tem as lendas que tinha uma noiva que ela morreu e virou, o véu dela virou a névoa. Tem várias lendas de fantasma lá na região. Aí eu falei, Uhum. dá pra mim criar alguma coisa envolvendo isso. Eu fui na cidade, falei, meu, tem muito ponto aqui, tem, acho que é o Casarão, o Castelinho, que tem. Falei, dá pra mim juntar tudo e fazer uma história. E aí acabou saindo ele. Na época que eu escrevi, eu não. Eu escrevi, publiquei, mas não ficou aquela coisa, nossa, eu gostei do conto. Eu falei, tá escrito, tá aí. Mas quando eu comecei a trabalhar ele de novo, para poder pôr no livro, eu comecei a gostar, peguei afinidade melhor com o conto. Eu falei, agora Mas ficou do jeito que eu queria. porque ficou muito bom. E Obrigado. é, imagina, tem todo o trabalho, né, também. Todos teve, acredito que teve, né, um pouco de inspiração nas coisas que tu gosta, na tua vivência também, né? Tem. Peguei bastante inspiração, tanto de filme, quanto eu pegava notícias que estavam acontecendo na época. Tem um conto que é o No Cair da Noite, que ele é inspirado no. É também um jeito que eu arrumei de justificar um apagão que teve na região norte do Brasil. Hum, Que acho que foi em 2021, no final do ano, teve um apagão que ficou dias e dias sem energia. Aí eu peguei esse caso que aconteceu e criei o conto, que tem uma criatura mitológica no Brasil que ele queria fazer a noite eterna, que ele queria esconder o sol. Eu falei, dá para mim usar isso e colocar como justificativa por esse apagão que está tendo na cidade. bacana. E tu tem mais ideias, assim, de escrever outras histórias, seguindo a mesma linha, assim, de Secreto Mortes? Como é que tá? De... Como é que tá as ideias? Tem alguns projetos para o futuro que eu tô fazendo de contos de fada, que é puxado pro lado do terror também. Não chega mais pro lado dos irmãos Grimm do que da Disney, né? Mas terror também. Eu já Sim. tenho alguns contos, a ideia é reunir pelo menos uns 12 a 13 contos. Eu tenho já escrito do Flautista, o do Pinóquio, a Branca de Neve. Então já tem alguns contos feitos. Eu só precisava parar e conseguir terminar o livro também. E E tá fora ele, tem, conseguindo? nesse começo de ano ainda não consegui pegar nada para escrever dele. Uhum. Mas eu tô trabalhando em um de terror espacial que já faz um tempo que está me consumindo também. Aí eu acho que até o final desse ano eu encerro ele para poder lançar no ano que vem. Ah. E já pode falar um pouquinho sobre ele? Ou ainda não? Ele tá quase finalizado, né? Já tá. Eu peguei bastante inspiração do Alien, de ter a criatura matando o pessoal num lugar confinado, ter aquela claustrofobia trabalhada. E é um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, então foi uma coisa que me pegou. Eu vou escrever alguma coisa no espaço também, mas não focando na história do Alien, uma outra criatura. Eu joguei uma experiência que teve no mundo, tipo, criaram uma criatura e colocaram na nave, alguma. Tá indo assim. Acho que, para não dar tanto spoiler, seria isso. Tá bom, tá bom. E como é que vai ser? Tá, tu gosta só de escrever contos ou tu também tem ideias, previsões, assim, no futuro de escrever um livro, um romance mesmo inteiro, suspense? Tem, Ou de outros gêneros também? tenho. Esse de Terror no Espaço é um livro, um romance mesmo de terror. Ele tá aí Uhum. por volta de 140 páginas, mais ou menos, já. Eu tenho um suspense policial, um thriller policial, que eu também comecei a escrever, aí conforme vai dando inspiração, eu travo em um ou outro, eu vou escrevendo o outro, né? Uhum. Aí esse de policial, ele já. Eu tenho pretensão de finalizar ele mesmo no ano que vem, que ele é mais trabalhoso. Uhum. E como eu foco mais em terror e é a primeira vez que estou escrevendo alguma coisa com investigação, tem que ter pistas, coisas, aí pega um pouquinho, né, tem que ficar pesquisando bastante coisa.
como é que tu faz, assim, pra escrever? Tá, o Secreto Morte, você disse que, por exemplo, da Sob Véu, tu foi até a cidade. Como é que todos os contos têm esse trabalho, assim, ou é mais de pesquisa? Não, algumas pesquisas eu consigo pela internet mesmo. É que o Sobre o Véu, como era aqui perto, dá para mim dar um pulinho na cidade, ver como que é para pegar inspiração, mas a maioria Uhum. vai tudo pela internet, que não tem como a gente viajar até o lugar. Então, É. queria, queria. Uhum. E todos se passam no Brasil? Ou tem, Ah, tentando escrever histórias mais... a maioria no Brasil, mas não me prendo nisso não. Se eu ver que dá para me jogar algum conto em outro país, tem no Secreto tem um que passa no Chile, acho que é um no Chile, um no desse dos Gremlin que passa na Inglaterra. Deixa eu ver se não. Acho que aí o restante é praticamente no Brasil mesmo. Uhum. Tem uma África que é o do Brilho da Morte, que eu também peguei uma lenda da África e criei, que eles têm um vampiro que ele, em vez de se transformar num morcego, ele vira um vagalume, era a lenda para assustar as crianças, e eu peguei isso daí também como inspiração. Show. Como é que é o teu processo de escrita? Vamos ver, tu só sai, senta, escreve, como é que surge, assim? Não, Como é que tu faz? eu monto um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Eu coloco o grupo, escrevo, dou o nome lá do que vai ser a história, e o que vai tendo de ideia eu vou jogando nele. E como meu celular tá mais fácil para mim anotar as ideias para não perder, eu já jogo nele ali e falo, na hora de chegar em casa eu tento organizar de algum jeito. Aí Consegue? dá. A maioria eu Dá certo. consigo. A maioria eu consigo organizar, monto um esquema e começo a trabalhar depois a escrever os textos com o que eu já deixei de ideia. Ah, legal. E vamos ver como é que tu faz, assim, para trabalhar depois, né? A gente sabe que escrever é difícil, mas também, vamos de certa forma, é a parte mais fácil, entre aspas, né? Eu não sei o que que tu acha. A parte do depois, publicar, como é que faz esse trabalho, assim, dividindo os teus dois trabalhos, né? A parte de publicação até que é mais a revisão que pega para mim, que aí tem que caçar o revisor, aí quando você acha, às vezes ele já está lotado de serviço, aí você tem que ficar entrando na fila, tal. É um produto que eu acho que é o mais trabalhoso. Depois que passou da revisão, a editora toma conta aí, você não tem tanta dor de cabeça até o livro chegar, e depois você se mata para vender. Pois é, né? Que não é fácil. É, é uns dias trabalhosos para conseguir vender todos os livros depois. E Secreto Mortis, ele tá em físico só? Ou também tem e-book? Ele tá só em físico, a versão completa, e tem 2 contos em e-book, que é o Sob o Véu e o Sela de Almas, que estão na Amazon. Mas a ideia dele era focar só no físico mesmo, desde o início. Uhum. Aí os 2 contos ficaram na Amazon, eu falei, já estavam publicados lá, falei, vou manter, deixa de uma chamada pro pessoal que lê em e-book, e já tá ali, tem os links do meu perfil, o pessoal vir, quem interessar, para poder vir buscar o livro físico, né? Ah, bem, já é contigo, então. Uhum. Tem o link com a editora também, mas os livros acabam vindo tudo para mim para poder autografar e mandar para o pessoal. Então, quando o pessoal compra pela editora, eles já me avisam e já me mandam o endereço e os dados da pessoa para poder enviar. Ah, entendi. Bacana. E o que mais, me conta um pouco mais da tua escrita, o que mais que tu tem vontade, assim, de escrever, além do que tu já tá escrevendo, né, que vai ser lançado no futuro próximo. Eu tenho vontade de escrever ficção científica, mas tipo ficção mesmo, não misturado com terror igual eu tô fazendo, focar em alguma coisa bem tecnológica, que eu sei que leva também bastante tempo para você conseguir, que acho que ficção é um dos gêneros mais difíceis de escrever no Brasil. E acho que os outros gêneros, todo mundo escreve fácil, vai rápido,
deslancha. Agora, ficção científica, todo mundo que eu converso fala que apanha para escrever e demora para terminar uma história. Imagino. Eu não iria para esses lados. Imagino que seja bem complicado mesmo. Eu já escrevi alguns contos de ficção, de sci-fi, e quando eu mandava o pessoal, para quem estava organizando, sempre o pessoal mandava o meu texto todo marcado e falava: isso daqui você não pode pôr porque foge da ficção científica, isso é fantasia. Então é uma área que é bem limitada em alguns contos. Pois é, né? E como é que tu vai separar fantasia da ficção ali? Não deve ser fácil. Eu apanhei bastante no primeiro, porque tinha nomes que usava, para mim era normal. Aí quando eu recebi o feedback, ele falou: isso daqui você não pode colocar porque isso entra na área de fantasia, isso entra na área tal gênero, não é ficção científica. Aí tive que fazer uma aula com o organizador para ele poder me explicar o que podia ser alterado no meu texto. Nossa, é bem complicado. E os outros teve esse problema ou daí não teve mais problema, né? Nos outros. Tem uma revisão, tem um feedback também, mas não tão tenso igual foi o primeiro conto que eu escrevi. Sim. E aí os outros eu já sabia até onde eu podia ir, até onde eu tinha os limites o edital pedia. Então até aqui eu posso ir com sci-fi. Passando disso eu já pulo para outro gênero. Tá certo. E me conta, vamos um pouquinho mais sobre Secreto Mortis. Os outros contos. A maioria deles foi tu reaproveitou, vamos dizer assim, de outras antologias que tu fez, né? Isso. Foram. E teve quais que não fizeram parte? Tem algum? Tem. Deles aqui, se eu não me engano, foram 11 que participaram de antologia. O segundo conto, que ele é o Luz na Alvorada, era para uma antologia, mas não virou. Não sei o que aconteceu nem com a editora, que ela sumiu. E fiquei com o conto guardado uns 2, 3 anos até eu dar uma repaginada e poder lançar. Então ele foi feito só pro secreto. Uhum. Tem Paciente 398, também foi um conto que foi rápido também para escrever ele, que acho que em 2 dias eu estava com ele feito, que é um cara dentro de um hospital, ele acorda, não sabe o que está acontecendo, não sabe quem que é que está no hospital, e ele começa a ter umas alucinações, não sabe o que é real, o que não é, e tenta fugir de qualquer jeito do hospital. Ele também foi só para esse livro. Uhum. O Pós-Meia-Noite, ele era de uma antologia também de contos da madrugada. Aí eu dei só. Ele eu alterei pouca coisa. Ele já estava bem fechado ali, não tinha muito que eu mexer. Então ele veio praticamente do que eu escrevi, ele já passou para o secreto. O do Cair da Noite, que ele é do apagão que teve na região norte. Ele era de uma antologia de folclore nacional. Também dei uma lapidada a mais no conto e mandei e coloquei no secreto. O do café, que eu lembro que você falou que é bem aleatório ali das coisas, que é de possessão, ele também foi só pro secreto, porque como eu não gosto de café, eu vou escrever alguma coisa mostrando. Mas você não gosta de café? Não gosto, não consigo tomar. Meu Deus, eu aqui com meu café bem tranquila. Como é que eu gosto de café? Não. E o legal é que a ideia de ter um conto sobre isso foi numa antologia que me convidaram para escrever sobre café. E todos os autores tomavam café, a antologia foi lançada num café. Aí eu falei, o que eu vou escrever sobre isso? Aí eu escrevi um conto que tinha lá um cara tentando passar, não conseguia, acontecia mil e uma coisa, ele não conseguia tomar o café dele. Aí eu falei, nossa, qualquer dia você vai falar de um demônio que bebe café. Eu falei, então tá bom. Aí foi e saiu esse conto de um gole de café, que a pessoa fica possuída quando tenta passar o café. Aí foi, tem inspiração ali nas loucuras, que é o vício de tomar café, que eu vejo com minha mãe, meu pai, minha irmã também é assim, só eu que não tomo. Então eu falei, eu vou pôr um pouquinho de cada um nesse conto. E comigo não desce, não tem jeito, então eu vou escrever um conto disso.
Que bom, pelo menos serviu pra fazer um bom conto. Olha aí. É. Aí o do Gremlins também foi um conto que eu escrevi só para esse, que saiu também pro livro. O da Múmia, A Herança de Mary, também foi só pro secreto, que era um conto que eu queria escrever alguma coisa envolvendo múmia. Fui atrás pesquisando e falei, dá para mim colocar e escrever algum conto desse tipo. E aí que eu descobri que na Europa tem um pessoal que comprava múmia de decoração. Simplesmente, tem alguém vendendo uma múmia, acharam um sarcófago e tal, e o pessoal comprava e deixava na sala. Eu falei, então dá para mim começar daí o conto. Cada coisa, né? Os outros, tirando o secreto, foi tudo de antologias que participou e eu dei uma repaginada para poder pôr no livro. Bacana. E tem mais. Esse outro que tu tá fazendo também são contos. Aquele o outro de contos também tem? Ou daí realmente é só exclusivo pro livro? Qual? Tá escrevendo 2, né? Eu tenho o do Contos de Fada, que eu vou tentar fazer ele em físico. Tem um conto dele que já tá na Amazon, que eu coloquei para poder divulgar. Mas a minha ideia é focar mais em físico, colocar alguma coisa na Amazon, uma chamada, mas focar no livro físico. Porque como eu fico indo em eventos, meu foco é ir nesses eventos de Flip e Bienal, então eu prefiro estar com um livro ali e poder mostrar pro pessoal, pegar na mão. E ter um retorno bom. Sim. É porque a edição ficou muito bonita, né? Eu li só em e-book também, já achei maravilhoso. Imagina o físico, né? Deve estar melhor ainda. Foi. O físico, quando chegou em casa, nem acreditava do jeito que tinha ficado. E a gente tem a prévia do livro, mas não é a mesma coisa de pegar ele ali e folhear ele. Uhum. E a ideia da edição em si foi tu ou foi o pessoal da editora? Não, a gente fez uma reunião e foi juntando várias ideias de como seria. De as artes, porque cada conto ele tem uma. Tem uma arte, né? Isso, ele tem uma arte. Aí eles falaram, seria legal pôr uma arte pra gente fazer como se fosse a introdução do conto. Tá certo? Uhum. Tá, então eu vou atrás de alguém pra fazer os desenhos. Que foi minha irmã, ela também queria me matar na época. Que eu perguntei, eu falei, você pode desenhar pra mim? Ela falou, dá pra desenhar quando você precisar. Fazer uns rabiscos. É uns rabiscos bem ruins, porque eu não sei desenhar. E ela conseguiu transformar no que eu precisava. Olha aí. Aí eu lembro que quando a gente fez a reunião com a editora, eu falei, uma das coisas que eu sei que eu quero é um sumário. Eu falei, como que vai ficar? Eu só tenho a ideia disso, que eu queria um sumário que eu acho bonito num livro. Aí de resto a gente foi conversando e foi achando o que seria legal ter no livro também, no miolo dele. Uhum. Mas ficou bem legal a ideia no final. Bem bacana mesmo. Foi. Minha irmã, quando eu tava fazendo as imagens, ela falou, você tem que entregar quando? Aí eu falei, até tal dia eu preciso das imagens. Aí tava chegando nos dias, eu não tinha terminado de fazer o rascunho de alguns desenhos. Ela, me manda o rascunho, que eu preciso fazer isso daí. Aí quando chegou o livro, ela falou, até que enfim, me dá uma cópia aí, porque estressou o livro. Eu falei, ainda bem que não foi só eu. Ainda bem que o pagamento, então, foi em forma de livro pra ela, né? Não, eu acertei em dinheiro e depois ela pegou um livro. Pensei que ia ganhar só um livro. Não, eu tive que acertar em valores também. Tá certo. Não tá errada. Mas então, tá. O que mais que tu quer contar, assim, desse Secreto Mortis ou das outras obras que tá a caminho? O Secreto, ele esgotou na Bienal daqui de São Paulo, né? Acho que foi em setembro, a gente vendia as últimas cópias logo no começo da Bienal, que eu não tinha muitas, já na época, e mesmo assim ainda durou ali uns 3 dias, mais ou menos, o que eu tinha. Aí pra do Rio, agora eu tô fazendo uma tiragem nova para levar aí pelo menos 100 livros. Eu espero que
dê para segurar pela Bienal. Se voltar um ou outro, tá bom ainda. Com certeza. Tu vai estar nessa Bienal desse ano? Como é que vai ser? Eu vou estar indo lá na quinta-feira, eu acho, começa na sexta lá no Rio. Na quinta-feira já vou estar lá para ajudar a montar o stand, arrumar os livros. Que aí eu Hum, vou. Eu escrevo, mas na época da Bienal eu sou contratado como editora, a Lura. ah, ah, Aí eu chego lá para ajudar a montar e desmontar o stand e fico lá vendendo os livros. Já é. A gente já tá nessa parceria já faz 4 anos. legal. Daí tu bota os teus livros lá. Isso, aí coloco também os meus e trabalho com eles vendendo todos os livros que estiver na editora. Vou tendo que divulgar, explicar para quem está chegando lá para conhecer na editora, conhecendo os livros, eu tenho que estar apresentando meio que a linha de frente. Ah, bacana. E tu já sabe aonde lá na Bienal tu vai estar pro pessoal a gente encontrar por lá? Não faço ideia ainda. Eu vi Ah, no mapinha, mas eu me perco. Aí eu chego lá na hora e vejo onde é o stand e eu aviso o povo. então tá certo. Daí tu avisa pra nós. Pode deixar. Então tá. Tu quer acrescentar mais alguma coisa que tu quer contar? Quem estiver lá pela Bienal do Rio, chega lá para bater um papo comigo lá, voltar com marcadores de livro. A gente aproveita, se forem levar algum livro, já te autografa também, tira foto. É isso aí, então. Tá certo? Tá certo. E então, a próximo, esperamos um livro novo teu, então, ano que vem? Eu espero terminar ele no final desse ano. Eu tô com um projeto meio que eu não sei se vai rolar até a Bienal, que era terminar uma noveleta para poder lançar lá. Hum, É um livro com comédia misturado. Tem o terror e a comédia, mas eu falei, ó, vou tentar escrever, tem até o final desse mês para terminar, para dar tempo de levar pro Bienal, mas ele tá corrido, tá difícil. Ah, isso que eu ia comentar isso, até acabei não falando, que teus contos têm esse negócio de suspense, mas também tem aquela pitadinha de, É, de humor, né? tem um pouquinho de comédia narrativa, tem um dos contos que é o Mundo do P, que quem leu falou, meu, eu tava com medo do que tava acontecendo ali com o personagem, e depois eu descobri o que ele era, e tipo, eu não sei se eu fico com dó ou fico com raiva, porque A maioria dos que eu li, eu começava ficando tensa e eu terminava rindo o negócio, porque, meu Deus, o que eu vou fazer? foi esse do Mundo dos P, quando eu escrevi, eu mandei num grupo de autores, aí a gente tava focado mais em contos sérios, de terror, da tensão, ficção, tava tudo indo pro lado sério. Aí eu mandei aquilo lá, e o pessoal, meu, é sério que você escreveu sobre isso? Eu falei, gente, saiu, você estava pedindo alguma coisa nessa temática, saiu e tá aí. Aí eu falei, velho, a gente vai ter que colocar agora um gênero de comédia aqui, porque não tinha isso no projeto. Ficou bem legal, ficou bem diferente. Geralmente é uma coisa só, né? Então tu conseguiu misturar as É, duas coisas. porque eu curto esse tipo de coisa de filme de terror, mas sempre tem alguma coisa de comédia, sempre tem um personagem que não leva muito a sério a situação. Então acho que dá para me encaixar isso nos livros também, mesmo que tenha tensão, mesmo que o personagem tá quase morrendo, vai ter alguém ali em volta que não vai estar levando aquilo muito a sério mesmo. Aí geralmente eu coloco como narrador, que ele tá acompanhando a situação, mas para ele tanto faz o que tá acontecendo com o personagem. É verdade. Não que eu assista muito, eu prefiro ler, né? Mas é verdade. Mas então tá. Então reforça só onde o pessoal pode encontrar teu livro para comprar. Tu ainda tem, né? Tu ainda tem unidades aí contigo? Meus contos conseguem na Amazon. Só digitar, ó, Henrique BZR vai ter bastante. Tem acho que 6 contos lá, 5 ou 6 contos. Tem também algumas antologias que eu participei que tá pelas editoras vendendo na Amazon e também conseguem comigo. O Secreto ele tá para chegar, acho que até o final desse mês está chegando. Que
A tiragem a gráfica, a última atualização já faz uma semana, eles falaram que já estavam rodando. Então eu acredito que daqui uns 20 dias já deve estar chegando para mim. Eu tenho ele para vender também. Tá bem. Eu vou querer um depois, a gente conversa. Pode deixar que já separa assim que chegar. Já nem levo para Bienal. Então, isso, já deixa aí guardadinho. Mas então tá. Era isso? Não sei se tu quer se despedir, quer acrescentar alguma coisa, o que tu quer contar que a gente ainda não contou. Agradeço o convite por participar da live. Já fazia uns bons tempos que eu não participava de live, eu tava até sem saber o que falava, como que era. Tranquila, falar o que vem na cabeça é isso aí. É isso, gente. Eu agradeço quem assistiu, quem teve disponibilizou um tempinho para poder ver a gente conversando. E logo mais tem Secreto Morte e outros livros que vou estar conseguindo finalizar ainda. Pelo menos um ainda finaliza esse ano. Tá bem. Aí depois tu volta aqui pra gente conversar sobre o novo livro, então. Pode ser? Pode deixar. Assim que estiver saindo ele, eu te aviso. Então tá bem. É isso então, uma boa noite, um bom resto de fim de semana pra ti. Você também. Boa noite, gente. Quem assistiu até agora. É isso aí. Tchau. Até mais.